Glória a Deus. Propriedade somos dele, Senhor. E justo vou predicar sobre esse tema hoje. Não em si que somos propriedade dele, Senhor, pero sendo propriedade dele, Senhor, não podemos estar em pecado. Não podemos caminhar em pecado, não podemos viver em pecado. E nesse domingo 23 de novembro do ano 2025, predicarei sobre isso, a luta contra o pecado. Como referência, uso o texto de Gálatas, aunque poderia usar outros textos mais. Inclusive, eu estava numa dúvida terrível, não? Qual texto usar, porque há bastante texto bíblico que habla sobre pecado na Bíblia. Pero usarei o texto de Gálatas, capítulo número 5, versículo de número 16, que diz assim: digo, pois, andar em espírito é o contrário de andar na carne. E logo que ando em espírito, é certo que não vou satisfazer os desejos da carne. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre pecado, porque às vezes nós outros temos essa coisa de pecado muito místico, não? Gálatas 5, 16. Temos essa coisa muito mística do pecado, e que não é assim tão pouco, não? E não satisfagais os desejos da carne. Por quê? E ele explica o porquê, não? Que é simples de entender, porque o desejo da carne é contra o espírito, e do espírito contra a carne. Isto se opõe em si, para que não hagais o que quereis. Um teólogo, no passado, simplificou. Os teólogos do passado, isso eram coisas importantes, não? De nos ilustrar, assim, algumas ilustrações que nos servem muito bem. A luz está reflejando a janela alta e vem na minha cara diretamente o rosto. Bueno, se querer, o que passa é que vão sentir calor, não? Igual se querem prender ventilador, prendam, né? Eu sinto calor, não sei. Eu prendi esse aqui e agora eu estou refrigerado. Sinto refrigério, não? De la manhã. Que antes estava um refrio, agora está um recalor. E os teólogos do passado nos ajudaram muito a sendo de burros, nos montando em nossa cabeça uma ideia que está muito boa. Por exemplo, acerca de fortalecer-nos espiritualmente, acerca da luta do pecado, essa imagem de los dois perros, que eu já he citado acá, e vários predicadores já citaram, pero vou atrair novamente essa cita para dar a explicação de que é como se dois perros fossem pelear entre si, os dois são iguais, da mesma raça, o mesmo tamanho e tudo, pero um está mais alimentado que o outro, um está mais forte, o outro está fraco, débil, sem alimentar-se durante muito tempo, que vai passar, por suposto, vai ganhar o perro que está mais alimentado. Assim é a ideia de nossa carne e nosso espírito trabalhando entre si, lutando entre si, porque eu já he dito acá e vou dizer, nós outros somos um ser, corpo, alma, espírito. Nós outros somos um ser único. Não posso sacar minha carne de lo que sou, não posso separar minha carne de lo que sou. Minha carne a ser parte de lo que sou. E não estou falando de pecados, eu estou falando minha carne física, que por suposto, devido a minha parte biológica, bios, não? Vida, carne, osso, tendões, tecidos e tudo mais que tem no nosso corpo, não? Células, e poderia quedar enumerando aí tanta coisa no nosso corpo que eu não sei nem o nome de todo, não sou um estudioso da área científica dessa área, pero algo nós outros legemos, não, para poder aprender e saber e falar. Pero não quero falar tecnicamente nada, pero tudo que tem em nosso corpo influencia também em nossas decisões, já que nós outros somos corpo também, carne. Corpo no sentido carne, não estou falando carne é pecado,
E nesse momento estou falando carne, realmente, assadito, carne para comer, não? E nossa carne, que hace parte do que somos, nosso corpo. E por suposto que vai influenciar em nossas decisões, já que o nosso cérebro não é o que somos. Nós outros não somos nosso cérebro, pero nosso cérebro está aí, às vezes, não? Mandando mensagens, nosso corpo ao nosso cérebro, e nos quedamos enojados, intolerantes, deprimidos, tristes, nos sentimos feios, nos quedamos mal, devido a que a parte bios está mal. Então, eu sempre digo, sacando essa parte bios, que devemos ir ao médico aí para que arregle, não, todas essas funções, e aún com essas funções rotas, nós outros não somos nosso cérebro, e não somos uma máquina solar, não somos uma planta, um vegetal, não somos um animal, aunque estamos classificados assim no reino animal por la biologia, pero não somos como um animal irracional. Isso nos difere de nosso perro. Nosso perro é lindo e move a colita quando chegamos, pero não é porque nos ama, é porque ele nos reconhece como seu senhor, o chefe de la matija de perro de sua agrupação. É solamente por isso, não é porque ele nos ama. Perdão se vocês pensaram que o seu perrito te ama tanto, que não... Há um que parece muito dulce e muito amável, pero começar a maltratá-lo, que vai ver que ele se vai e não te vai reconhecer mais, e parar de dar comida a ele e que o outro impeça, vai ver que ele vai amar o outro e vai deixar de amar a vós. Logo, não se ofenda, ele não te ama. Ele nada mais te reconhece, porque ele é um ser biologicamente hecho para isso, pero nós outros seres humanos não. E às vezes, devido ao pecado, e de nós outros deixar o pecado reinar, nós outros caminhamos como animais. Eu poderia predicar a minha voz, e Deus está me levando para essa outra parte. Não é esse versículo em si que eu ia predicar, porque Paulo explica muito bem isso, não? Em Coríntios, a natureza animal, o homem pneumático, o homem natural, o homem carnal. Não vou predicar sobre esse tema em si, mas estou trazendo uma explicação acerca do pecado, que primeiramente o pecado pode ser simplesmente porque eu estou mal biologicamente, então eu não estou pensando. Pero aún assim, se tu vê mal biologicamente, não? Eu tenho que me dar conta de quem sou, porque eu não sou meu cérebro, porque senão eu estarei atuando como um animal que não pode ser outra coisa sino do que ele haja hecho. O animal não pode tomar outra decisão. E eu he leído de alguns neurocientíficos, que não estão todos de acordo acerca disso, que até uma divergência com a psicologia e com até mesmo a psiquiatria, mas já que a psiquiatria não cuida desse tema diretamente, sim, não? Pero há uma divergência porque alguns neurocientíficos estão dizendo que nós outros não poderíamos tomar outra decisão afora da decisão que tomamos. Entendem? Não podemos fazer outra coisa a não ser o que hemos hecho. Isso é muito forte, não? Porque então se eu mato a alguém, a culpa não é minha. Já que eu não teria outra opção, porque todo em minha mente não. A hora não está se tratando de mente, porque o objeto de estudo deles não é algo abstracto, é algo que se toca, não? Que se abre, que põe em um aparato ressonador e vê todo aí que está se movendo aí, não? Proteína, vitamina, célula, tudo que está se movendo aí. Então, se eles estudam, dizem, não, de acordo com isso, funcionando dessa maneira, ele poderia tomar essa decisão. E eu digo a vocês, isso não é assim, mas já que, por suposto, isso influencia bastante em nossas vidas, pero de acordo com a palavra de Deus, nós outros sempre podemos elegir e podemos tomar outra decisão, por suposto, se não estamos mortos em nossos delitos e pecados ou presos ao pecado. Uma vez livres em Cristo, já que o pecado já não mais nos domina e não tem mais potestade, então se Pablo escreve isso e diz andar em espírito. Então se eu tenho a opção de, já morto ou sem Cristo, eu não tenho a opção de. Eu sou um homem, o que? Animal terrenal.
Então, você não tem como ter a capacidade de discernir o bem e o mal, o certo e o errado, e não pode me acercar a Deus. Pero, uma vez em Deus, porque ele se acercou a mim e me salvou e me entrou nesse caminho, me enviou a esse caminho, ele me deu a possibilidade, porque ele venceu o pecado, e me deu a possibilidade de vencer o pecado também, em nele, por suposto não por minhas obras, em nele, e me deu a possibilidade, o livre acesso para experimentar, viver uma vida sem pecado, mas a já de que uma vida sem pecado nenhum é uma utopia, nós outros pecamos todos os dias. Por suposto, estamos sem pecado porque ele pagou, no sentido de pagar, ele já pagou e delante de Deus, Deus nos vê sem pecado, porque já está pago por Jesus. Pero tomamos decisões erradas e essas decisões erradas deveria ser assim um pecado para nós outros, não uma decisão errada. E aí, uma vez mais, hago acordar a ideia del teólogo que eu dizia no primeiro, na introdução, a modo introdutivo, a ideia do teólogo que eu já usei na mesma ilustração na predicação passada, não? Que o pecado para nós outros tem que ser como o arqueiro que está querendo dar no blanco e se equivoca. Assim deve ser o pecado para o cristiano, um simples erro, não algo premeditado, porque algo premeditado seria satisfazer o desejo de minha carne. Quando eu premedito, eu estou satisfazendo o desejo de minha carne e estou sendo porque eu quero ser, porque eu decidi ser. Se bem que todos os pecados, de certa maneira, é porque eu decidi ser, porque se eu decido não pecar, eu não vou pecar, não? Mas já de que no campo das ideias, por isso que Jesus Cristo disse que não há aquele que não peque, não? Em la mirada, em conceito. Quando hablo de mirada, estou falando de la codícia, como Pablo, que era um exímio cumpridor da lei, cumpria muito bem a lei, ele disse, pero quando diz não codiçais, eu não consigo, não, porque no campo das ideias, todos nós outros cagemos, é muito difícil, se não impossível, organizar uma linha de pensamento tão grande, tão correta, que não me leve a pecar, não? Que isso, pastor? Está planteando algo impossível? Não. Tudo é possível em Cristo. Para Deus tudo é possível. Por isso, aunque Jesus estava falando isso da salvação, por isso que a salvação não compete a nós outros, compete a Deus nos salvar. Pero o pecado pode ser evitado, porque Pablo mesmo nos está falando hoje acá por meio do versículo 16. Está dizendo, andar em espírito. Se eu ando em espírito, o pecado pode ser evitado. Pero o que é andar em espírito? Já que o Espírito Santo me habita, eu estou sempre andando com ele, Espírito Santo. Pero, às vezes eu não digo a ele, bueno, que dá caminhado, pero deixar que eu arreglo as coisas, não? Deixar que eu tomo minha decisão. É como se isso passara. Por quê? Porque não estou andando em espírito. Aonde o Espírito Santo, aonde Deus habita dentro de mim, Deus é tão bueno que Ele me dá a possibilidade dele rir e de rajo a ser o que eu quero. O pecado ele traz muita consequência para nós outros, não? Quando nós outros cagemos nesse ciclo vicioso, não? De la permissão, del permitido, o pecado nos vai atrapando, nos vai enredando como cadeias, não? Nos ata e rouba a nossa liberdade em Cristo, porque a verdadeira liberdade não é aquilo que eu quero. A verdadeira liberdade é ele rir, ele não. Ele riu sim. É ter a capacidade de dizer, não, passou isso em minha vida, e eu, segundo meus parâmetros, minhas medidas, e segundo o que eu penso, eu vou reaccionar dessa maneira. Pero essa maneira é a maneira que Cristo quer? A resposta é não. Então, aunque eu sempre atuo assim, dessa vez eu tenho que tomar a decisão de não atuar assim. Isso é ser livre, porque senão eu estou preso por minhas próprias eleições. Sou sempre um escravo. Por isso que Pablo habla
Ele nos hizo livre para que seamos escravos por amor à sua graça. Porque ser escravo de Cristo é maravilhoso, porque Ele é um Senhor bondadoso, amoroso, é aquele que nos invita a sentar em sua mesa, que nos prepara, adereça uma mesa hermosa, grande, llena de comida, de assadito, de coisa tudo de bueno, em la presença de nossos angustiadores, e hace nossa copa rebosar, nos llena de bendição. Ou seja, então se ser escravo de Cristo é maravilhoso, por isso é ali o pródigo, todavia ele teve lá o pensamento de eu vou ao menos na casa do padre, porque se ele me hace como um dos seus trabalhadores, aunque a ideia dele era muito, não tem nem nada a ver com essa graça toda que eu estou falando também, a ideia dele era muito judaica, religiosa todavia, não? Porque se ele tiver a verdadeira ideia correta, ele ia pensar que o padre ia ser o que o padre isso. Que o padre isso. Lo restaurou como seu filho, e lo tuvo como seu filho quando ele volveu. Pero ele não pensou isso, ele pensou que o padre, todavia ele pensou com essas características terrenais e religiosas nossas, de que se eu sou um trabalhador, hago tudo certito, o Senhor me vai ver e me vai bendezer, não? Isso habla muito da religião, não? Da meritocracia. Se eu hago tudo certito, Deus ele está, já em Brasil, os predicadores, não, da prosperidade, Deus está autorizado a me bendezer, estamos autorizados a receber uma bendição de Deus, porque hemos feito tudo certito, não? O devorador, isso e aquilo, atamos, repreendemos, e oramos, e ajunamos, e ofrendamos, e hicimos contratos com Deus, e Deus tem que cumprir a parte dele. Então, isso é um pensamento do qual não é o correto. Deus, ele nos ama. Imagina se Deus, ele tivesse condicionado a mim, não? A minha decisão, a lo que eu dou a ele. Ele teria que me matar várias vezes e ressuscitar só para ter o prazer de me matar novamente, porque de quem sou eu, não? Que há bom em mim, e se há algo bom em mim, esse algo bom é porque Deus está actuando por meio de mim para fazer as boas obras. Então, temos que saber que a luta contra o pecado é uma luta real, não? E Deus tem ele poder para vencer. E nós outros temos ele poder em Deus para vencer. Ao final, Jesus Cristo disse, eu he vencido o mundo. E depois Pablo diz, essa é a vitória que vence o mundo, nossa fé. Nós outros estamos aqui para praticá-la, para viver uma vida de fé. Uma vida de fé é uma vida de luta contra o pecado, porque o pecado ele nos aprisiona a uma não fé, que o pecado mais gravíssimo seria esse, não? Pastor, não é esse, é o pecado mais grave. Qual o pecado mais grave? Que todos os irmãos sabem, hein? Não? É o pecado contra o Espírito Santo, não? Tá bem, é verdade, esse não tem perdão. Pero esse pecado nós outros não podemos cometer. Não dá para o cristiano cometer esse pecado, nem querem com medo de isso, porque o verdadeiro cristiano não logra, porque sua boca quando sai bendicionam mais, não há como maldizer o Espírito Santo, logo que nossa boca está sempre usada por ele Espírito Santo, somos de Deus, então você não dá para o verdadeiro cristiano cometer esse pecado, como não dá para o verdadeiro cristiano ser endemoniado, não? E vemos aí vários demônios aí na igreja, e que se dá em hermanos, não? Hermanos de anos na igreja e cajando endemoniado. Pero bueno, isso à parte, isso é um tema para outra predicação. Então, de onde está a clave de nossa predicação, de nossa búsqueda do Senhor, de nossa vitória em la cruz? Está em caminhar com o Espírito Santo. Jesus Cristo disse, eu vou estar com vós outros todos os dias até que se consuma os siglos. Vou mandar outro consolador para caminhar ao lado de vocês para ajudar. O Espírito Santo nos vai capacitar. Por isso Pablo está dizendo, andar em espírito. Andar em espírito barra é contrário a não satisfazer as obras os desejos da carne. Tenho desejos, todos nós outros temos desejos.
Desejos que são buenos? Sim, temos bons desejos, temos malos desejos, temos desejos que são buenos que ao final vai ser malo, e temos desejos que pensamos que é malo, pero na verdade ao final serão buenos, não tem nada que ver. Volvendo à introdução, uma parte que eu rebobinando, não? Uma parte que eu me ouvi, falando acá de desejos buenos e malos, eu digo, não, que às vezes cremos que algumas coisas são pecados, que não são. Há muita coisa que cremos que temos como pecado, que não é pecado. Não é pecado. Que é nada mais uma infantilidade nossa, é um momento infantil nosso, é um momento de uma não madurez. E isso, porque o pecado, na verdade, sabe o que é o pecado? O pecado, todo pecado vai de contra Deus. E Deus se manifesta na pessoa de quem? Del outro. Se acordam disso? Amar a Deus sobre toda a coisa e me próximo como a mim mesmo. Se eu não amo a mim, não posso amar meu próximo, e por lo tanto não posso falar a Deus porque não amo meu próximo. Pero a la vez tenho que amar a Deus primeiro. É sempre essa trilogia que estamos sempre tratando em todas as predicações e eu explicando uma e outra vez. Não? Eu estou explicando uma e outra vez acerca desse tema. Então, na verdade, o pecado não está fora de mim, Luque. São duas coisas. Uma coisa está dentro de mim, outra coisa está fora. Vou explicar os dois. O pecado não está fora de mim. O pecado no sentido de pensamento, do me desejo. Me desejo sou eu. La lascívia é minha. Está dentro de mim. La lascívia não é porque eu vi... eu hablo no sentido sexual porque ustedes entendem sexo no mar. Não? Para o cristiano, o pecado é sexo. Se eu vou na praia e ver uma piba de biquíni, o pecado não está em neja, o pecado está em mim, em minha visão. O que sinto eu quando vejo eja assim? Porque se eu for médico, pode ver uma pessoa desnuda e não tem por que me generar prazer, lascívia, não, porque senão eu nem poderia ser um profissional, não? Entendem? Então, se o pecado está dentro de mim, é nesse sentido. E o pecado que eu cometo sempre está fora. Foi o que Jesus Cristo disse, o que contamina o homem é o quê? É o que sai de dentro do homem, ou seja, é o que vai para fora. Então, muitas vezes, nós outros pensamos em matar o outro, e não hacemos, e isso está muito bem, te pongo me gusta, não lo haga. Se pensem, não lo haga, não? Porque quando trabalha no campo do pensamento, todavia, como Jesus disse, digo Jesus, foi Deus, pero Deus e Jesus é o mesmo. Deus disse a Caim, que está pensando em ser, Caim? Deu oportunidade a ele para pensar, não? Para retroceder. E ele que quis ser? No que quis ser, ele lo isso. Então, se o pecado se consumou, como diz nosso irmão Santiago, que o pecado primeiro é generado dentro de nós outros, por isso eu disse, primeiro é o que está dentro de mim, pero se concretiza quando sai fora. Por isso que devemos cuidar nosso coração. Nosso coração tem que ser terra buena, uma terra que floresca, não? A palavra de Deus. Para quê? Para que eu não esteja escravizado por ele pecado, porque o primeiro que o pecado faz em mim é escravizar. E já falando desse ponto da esclavitud do pecado, pero eu quero ser esse tema, a modo introdutório, voltando na introdução, do que é pecado, não? Muita coisa que pensando que é pecado não é pecado. O que passa cá dentro de minha cabeça, e eu não devo sair para lastimar o outro, não é pecado. Pero é uma luta que temos que ter cuidado, temos que cuidar, por isso que Paulo diz, para levar nosso pensamento cautivo a Deus, para quê? Para que isso não se produza pecado, não termine em pecado. Pero não é pecado quando eu estou lutando em campos de la mente, de meus desejos. Pecado é quando eu já não consigo manejar bem meus desejos e pongo meus desejos em prática, práticas essas que vai trazer o quê? Um resultado final malo para o outro, sempre para o outro. Porque quando é para mim mesmo, às vezes pode trazer mal para mim, pero para mim vai ser o quê? Vai ser dele tempo perdido, vai ser de lá
Claro, del tempo perdido, esse momento de prazer, de autossatisfação nossa, que às vezes me hace perder o tempo que nós somos administradores del tempo, não? Somos majordomos dela graça, administrando bem o tempo, como habla a Bíblia várias vezes, redimir bem o tempo, porque os tempos são malos. Então, eu estou me roubando e danhando a mim mesmo, que isso pode produzir no futuro um pecado acerca do outro. Pero o pecado mesmo está em quê? Enjoa-se algo mal para o outro. Isso estou tentando definir de uma maneira muito prática, por suposto que isso tem que ser um estudo, cada um de nós outros, um estudo no sentido de exame em si, porque o que é pecado para mim não é pecado para vós, hein? O que é pecado para vós não é para mim. Para mim é só uma pabada, não? Para mim é uma pabada, não é pecado. Eu não tenho problema com isso, com o que vós sofri, às vezes eu não tenho problema. Sem embargo, com o que eu sofro, vós vai pensar, não, pastor, isso daí para mim não é problema, não? Depois teremos pecados que compartimos, que somos muito iguais e sentimos o mesmo, pero generalmente não. Bom, então, se partindo para o ponto 1, o pecado ele escraviza, não? Jesus já disse em João 8, de certo os digo que todo aquele que hace o pecado, escravo del pecado és. O pecado, por suposto, ele promete esse prazer que genera prazer, é o efeito dopaminérgico, não queremos mais, e termina nos escravizando, que termina nos agrijonando, nos prendendo, nos encadenando, quedamos aí presos, porque essa é a conclusão do pecado. Pero isso todos nós outros já sabemos que o pecado hace isso. Pero o principal é o quê? Que Cristo já rompeu isso em nossas vidas. Essa é a verdade bíblica, não? Romanos 8, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pero ele termina aí o versículo onde diz, o que não anda segundo a carne, pero segundo o Espírito. Ou seja, não há mais condenação para nós outros, pero às vezes nós outros nos metemos nessa condenação, seguimos tomando a decisão que simplesmente, aí eu digo, como eu disse no começo, pode ser por vários motivos. Pode ser porque somos pabotes, todavia, ninhos em la fé. Não? Pode ser porque não chegamos a uma madurez espiritual. Vou ver, muita coisa que te molestava quando era ninho, hoje já não te molesta mais. Não? Menina aí, passa isso, os incidentes com seus companheiros, não? E aí já me conta. E claro, para mim é uma pabada terrível, imagina, tem 7 anos. Eu com 43 anos, quem me pode dizer algo que me vai molestar tanto? Por suposto, me molesta todavia. Ou me molesta assim rapidito. Pero depois eu já tenho a capacidade de argumentar e de pensar. E aí, nesse sentido, eu concordo muito com a filosofia oriental. Os orientais são muito sapientes, não, em sua filosofia. E isso é totalmente bíblico também, essa ideia, não? De que a ofensa, só a ofensa quando eu la tomo para mim. Se eu não la tomo para mim, se eu la devolvo, bom, é tu pensamento. Sois um idiota, te pongo me gusta, tá bem. Todos somos, não meio bestias, idiotas em alguma coisa. Alguém acá sabe todo de todo? Todos somos brutos em algo, não? Então, bueno, dijiste uma verdade. Me hace acordar de um filósofo já em Brasil, que inclusive ele é gay, não? Aí ele disse, se alguém me insultar e me chamar, sois um gay, não? Ele vai dizer, bueno, há 2 possibilidades, eu ser e eu não ser. Se eu sou, não me pode ofender, porque sou. E se eu não sou, tampouco não me pode ofender, porque não sou. É simples assim, não? Então, você, por suposto, ofende, vê os ninhos, eu fui adolescente em Brasil, em la calle, era terrível, não? Sempre estava ofendendo e sempre ofendia a madre, não? E peleávamos e tudo mais. Pero, se tivéssemos essa capacidade de pensar, não? Nessa época, quantos problemas
havíamos evitado. Pero el pecado es assim, nos golpeou a porta e nós outros dizemos, bueno, dá-lhe entrar, sentar cá, vamos tomar um mate. E nós outros dijimos que sim. Nós outros tomamos a decisão que, sendo que Cristo já rompeu nossas cadenas, já nos deu vida plena, como diz a música, não? Já echou nosso pecado no mar del ouvido, toda essa coisa tão bonita e tão poética que a palavra de Deus nos ensina, pero na prática, eu estou escravo, estou escravizado. E na prática, eu vivo o pecado cotidiano, angústia, enojo, medo, frustração, medo, porque Deus se enorrou comigo, Deus se vai enojar comigo. E é verdade que se estamos aprisionados no pecado, por suposto, não estou acapintando uma coisa, não, o evangelho de hoje, não, que predicam por aí, não, sou laninha de los ojos do Senhor, não passa nada, Deus te vai bendezir, sois um bendezido, não? Se bem que eles predicam verdades bíblicas, não? Pero distorcionam na verdade bíblica, tal como lo hizo el diablo com Jesus, digo verdades bíblicas el diablo, pero distorcionou tais verdades bíblicas. Então, nós outros quedamos aprisionados por ele pecado, sendo que Cristo já nos ha hecho livre. Ora, essa batalha só vamos ganhar se o quê? Se estamos llenos dele Espírito. Como diz o versículo, o versículo 16, andai no Espírito, não satisfazais o desejo da carne, porque o desejo da carne é contra o Espírito, e do Espírito contra a carne. Isto se opõe entre si, para que não hagais lo que quereis. O que queremos é o quê? Andar em Espírito. Pero quando deixamos a carne alimentada, que vai passar? Vamos andar em la carne. Pero se sois guiados por el Espírito, não está bajo la lei. Não está bajo la lei, porque a lei nada mais do que hace a lei. Te demonstra que sois um pecador, nada mais, pero não te purifica del pecado. Por isso ele habla isso no versículo 18. Então, sede llenos del Espírito Santo, diz Pablo em outro lado, em Efésios. E no próprio aí, Gálatas 5, aí que estamos lendo, mas abaixo ele dá uma lista, não, de los frutos, de los frutos, de resultado de los desejos de la carne, de la obra de la carne. Pero ele também habla de los frutos del Espírito. Amor, paz, benignidade, fé, mansedumbre, templança, paciência, longanimidade. Ou seja, yo elijo, é igual as verdurerias que tem para vós elegir, não? Eu te digo a verdade, eu nem entro numa verdureria para elegir, por dois motivos. Primeiro, é caríssima, comparado às outras, sempre é mais cara. E segundo, porque a maioria delas vezes tem tudo podrido, tudo meio mal. É uma realidade ou não? Ao menos essa casa de tingolo que está cá, aí, onde ela está? Está aí na quadra de Olorec, não? Me parece que está, uma quadra antes. Essa aí. E a outra que está em Corvalán. Não? Aí tem até coisa boa, mas é tudo caríssimo, comparado. Por quê? Porque, irmão, nadie te vai hacer la bondade. Não? É simples assim. Eu te pongo tudo bonito cá. E vós elegir todavia. Porque se vós vai elegir o que? O feio? Alguém cá vai elegir o feio para levar para casa? Para pagar? Não, eu queria pagar, te vou pagar pesar aí esse tomate podrido. Alguém vai elegir isso? Claro que não, não? Porque não somos estúpidos, burros, idiotas, bestas, ignorantes. Não somos nada disso, não? Vamos elegir o bem. Pero no pecado nós outros elegimos el mal. Quando pecamos, elegimos el mal, não? Elegimos os frutos da carne, por isso estão os frutos do Espírito, que é como vós ir na verdureria e elegir, vós vai elegir uma envidia, ou vós vai elegir uma pacificação, vós vai elegir matar, ou vai elegir dar vida. É uma decisão nossa, não? Vós vai elegir uma flor, ou vai elegir espinos. A gente que gosta de cactos, não? A mim me gusta, pero nada mais porque tarda mais a morir, senão. E não necessita de tanto cuidado. Pero minha perrita rompeu todo, não? E aí eu fui arreglá-lo e me quedei lleno de pinte, que agarrei assim de la nada ele.
E que coisa, não? E como doeu. E eu estava ajudando, aí pessoas que são assim, não, que nós outros ajudamos, pero nos pincha. Isso é outro tema que predicamos em outra predicação, não? Nós outros estamos ajudando, a pessoa não nos ere mais, e a que nós outros estamos ajudando e está nos erindo. E assim são os cactos. Pero outro dia eu predico sobre ele. Pero nadie gosta de se erir, não? Prefere abraçar uma roseira ou prefere admirá-la no mais dele? As rosas são lindas. Pero quem quer já abraçar a roseira, não? Eu tenho cada experiência com a roseira. Era terrível. Porque minha abuela tinha várias rosas e me mandava a mim cortar e arreglar a terra, ajudá-la, não? E já me pintei várias vezes. E já em minha casa o terreno era uma montanha, não? E eu ponia uma tábua, não? E ia barrando, rugando. Pero o que passa é que abaixo tinha a roseira e tinha outras plantas que tinha pincho. E quando caía aí, tchau, já abraçava a roseira. Não queremos, nós outros elegimos sempre o bem. Nós outros não elegimos o mal. Nadie acá quer elegir o mal. Nadie acá quer viver tomando uma mala decisão. Pero nós outros, muitas delas vezes, derramos isso, se latente nós outros. Por quê? Porque estamos alimentando nossa carne, não nosso espírito. Alimentar o espírito é muito melhor que alimentar a carne. É muito simples. Por que é melhor? Porque me vai dar frutos buenos. Hermano, eu me encantaria não me equivocar nunca, não? Generalmente não me equivoco nunca, não? Minha mulher sabe, não? Que eu sempre, nunca me equivoco. Pero me encantaria nunca me equivocar de verdade, não? Por quê? Porque é horrível ter que reconhecer, não? Gustam acá de reconhecer que estão errados? A mim não me gusta, não. Eu estou sempre certo. Não por las dúvidas, eu estou certo. Quem se equivocou foi o outro. Pero é horrível, é mal, nos produz dolor. Temos que dar a explicação, porque se eu estou certo, hasta la vista, baby. Hablar com meu mano e não te dou nem ideia. Eu estou certo, ponto final. Não temos o que discutir. Ponto. Hablar com Deus, que me hizo assim tão perfeito, não? A culpa não é minha. Agora, se eu estou equivocado, o que tenho que fazer? Tenho que pedir perdão. Salvo, com minha mulher que tenho que pedir perdão igual, não, que de certo tenho que pedir perdão igual, não? E está criando esse outro ser, não? Esse outro ser, que também já tenho que pedir perdão também. Porque é uma peculiaridade das mulheres, não? Já vem com chip, não? Implantado. Já vem com chip, tenho que pedir perdão também. Eu também já tenho esse dom de sacar a paciência das mulheres, não? Já tenho esse dom, não? É algo que já já hace parte do meu reset, não? Já está aí de fábrica, já vim com esse dom. Pero nós outros em si não queremos elegir a fruta feia na verduraria. Então, se Deus nos deu a capacidade de estarmos livres do pecado e queremos estar presos novamente, Deus nos deu a capacidade de elegir frutos do Espírito e queremos elegir obras da carne. Então, a predicação de hoje é para isso. É para mim, primeiramente, essa luta contra o pecado, eu poner por prática todos os dias, porque é cotidiano. Não é apertar um botão, não pequeis mais. Pastor, haga uma oração para mim no final da reunião. Eu te oro no final da reunião, se vão me pedir, pero se for para que não pequeis mais, bueno, então se eu oro para Senhor, mata ele a hora, não? Que assim não vai pecar mais e vai para o céu, porque não há outra opção, sino a opção de que eu cuide de minha vida. Que passa que se aí está, cuide de minha vida, isso está maravilhoso, não? Nós outros somos latinos, não? Os latinos são muito turma. Nós outros temos uma capacidade tão grande de cuidar da vida do outro, muito grande. Se eu parar para falar com os irmãos acá no final da reunião, vão começar a falar de alguém. Nadie vai falar de si mesmo. Sabe que e quando falamos de nós outros, que falamos? Grandezas, não? Viste, aprovei as matérias todas, saquei 9, 10, 11, 12, no mar, não? Menos que isso não saquei. Então, temos a capacidade de falar do outro, não mais, e de falar de nós outros mesmos. Bem, pero não temos a capacidade de fazer essa autoavaliação, de estar dizendo, mira,
miserável que sou, como a oração del publicano e a oração del fariseu. Eu poderia predicar sobre, por aí, um tema para a próxima predicação, não? Então, vamos tomar a decisão hoje, essa decisão de que está sendo essa autoanálise. Estou sempre falando de autoanálise, não? Acá está parecendo Freud, acá os três se acostam acá no meio divã e vamos, que está sendo essa autoanálise. Porque a luta contra o pecado é constantemente. Por quê? Porque todavia eu tenho esse corpo de morte. Por mais que Cristo me salvou, me ha hecho livre, eu todavia tenho a opção de pecar. Nesse ano eu já não terei mais essa opção. Pero todavia eu tenho essa opção e todavia estou acá preso a esse corpo de morte que está se deteriorando, não? Está indo à morte. Então, por isso eu tenho que seguir a paz, a santidade, a paz com todo, como diz o escritor de Hebreus, sem a santificação. Tenho que seguir, por mais que eu já sou santo, à la vez, ao mesmo tempo, eu já sou santo delante de Deus por a obra de Cristo, pero acá na terra tenho que seguir nesse processo de santificação, para que possa me descontaminar de tudo isso acá. É difícil, é pesado estar acá na terra, não? Acá na terra passamos por muitos problemas, por muita dificuldade acerca dele pecado. Pero Cristo me ha hecho livre, já me liberou acerca dele pecado e não tenho que viver nas obras da carne. E como o texto diz, tenho que andar em espírito. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada a nossos corações. Queremos andar em espírito, Senhor, porque assim tu nos has dito para ser e não satisfazer as obras da carne. Ajuda-nos cada dia mais e mais, Senhor, a entender essa palavra, interiorizá-la, pôr em nossos corações, aplicá-las em nossas vidas, para não pecar contra Ti, para experimentar viver uma vida boa, plena, justa, fiel, poderosa em Ti. Te damos glória, graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças, Jesus.